Estamos de volta com o WW. Professora, tem duas medidas que a ministra Rosa Weber fez na presidência do Supremo, magistrais, né? Talvez aí a melhor presidente dos últimos, né? Sim. Tantos anos, discreta, que foi prazo para pedido de vista e quase que uma necessidade do plenário referendar as decisões monocráticas, né? Tem espaço para continuar? O que precisa nessa melhoria, né? São duas baita medidas internas, singelas, discretas que ela fez. O que mais pode vir por aí? O que precisa vir por aí para o Supremo Tribunal Federal se aproximar, né, do país até, né? Para não ter ali pedidos de vista intermináveis e por aí vai. Sim. Essas mudanças realmente são, com certeza, o maior legado dela, da ministra Rosa, e elas aumentam a colegialidade do tribunal, mas elas não resolvem todos os problemas. Talvez o maior gargalo que a gente tenha hoje com relação à pauta seja a indefinição do tempo que o relator leva entre o momento que o caso chega no gabinete dele e o momento que ele libera esse caso e deixa ele à disposição para julgamento. Então, a gente viu vários casos que chegaram ao tribunal e aí tem sempre essa discussão de o caso ele está prestes a ser julgado, mas enquanto o relator não liberar, o caso Sim. não vai estar nem disponível para que o presidente inclua-o em pauta. Então, esse ainda é um grande poder e a gente precisa entender direito como limitá-lo também, e acho que discute-se pouco isso, porque como é que a gente limita sem tirar do relator um poder que é uma atribuição que é necessária, que é de instruir o processo, de ouvir as pessoas. Então, acho que isso precisa ser entendido e também são necessários, a meu entender, outras medidas que aumentem essa interação entre os ministros, né? Então, Sim. Isso que a academia critica muito, há muito tempo, como não tem exatamente uma troca de razões, e o próprio ministro Barroso sempre foi um defensor da necessidade de mais deliberação no tribunal, né? Então, eu apostaria que algo nesse sentido, pelo menos em proposta, estaria por vir. Interessante. A gente está com a Thaís Arbex ao vivo lá no jantar, uma experimentada repórter, nossa, analista, cobertura dos três poderes. Thaís, eu queria assim, que você... Bom, primeiro faz um relato ali do jantar, um pouco, algum bastidor, quem que está aí, quem está conversando com quem, como é que está. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está aí no WW. Caio, não sei se vocês já conseguem ouvir a música de fundo. Jantar bastante concorrido, muito animado, a presença de muita gente importante. É claro que ministros do Supremo estão aqui, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, integrantes dos tribunais superiores, ministros do STJ, deputados, muitos advogados estão aqui nesse jantar nessa noite, Caio. O Thaís, e qual que é a sua aposta para a gestão Barroso, né? Você está acompanhando todos os debates. O que você apostaria? O que vem por aí? Caio, mais cedo publiquei no nosso site, na CNN, uma reportagem falando que Barroso procurou parlamentares da oposição em tom de pacificação, pregando a pacificação na relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Barroso teve a sua passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral marcada ali por um intenso conflito, porque à época o presidente era Jair Bolsonaro, e agora Barroso dá sinais de que ele quer pacificar. Entendo que isso talvez ele consiga de fato. Conversei também internamente na corte e os ministros apostam nessa pacificação. Apostam que ele vai tentar manejar a pauta de modo a não ferir a autonomia dos poderes. Ele dá sinais, por exemplo, que ele não tem pressa de votar o aborto. Já tem uns indicativos que talvez, mesmo com a devolução da vista, daquele processo que fala da descriminalização das drogas para uso pessoal, possa não ser pautada também. Me parece que Barroso está iniciando a sua gestão de uma maneira a reestabelecer os diálogos. Isso me pareceu bastante claro, não só com as informações de bastidores, mas olhando muito para o que ele falou hoje ali no seu discurso no Supremo Tribunal Federal, Caio. Tá bom, Thaís, muito obrigado, viu? Bom descanso para você. O Pedro Venceslau tinha pedido a palavra aqui.
Queria fazer uma pergunta, aproveitar a presença da professora aqui, para entender se a ofensiva da oposição no Congresso Nacional contra o STF ela é inócua. Tem um projeto de lei agora do deputado Domingos Sávio que permite ao Congresso anular decisões do Supremo. Eles conseguiram 175 assinaturas, vai começar um longo trâmite ainda pelo Congresso Nacional até chegar ao plenário, mas supondo que esse projeto seja aprovado no plenário, seja sancionado, depois derrubado e chegue no STF. A palavra final é do STF, né? A palavra final a respeito da interpretação da Constituição é do STF e eu diria que qualquer proposta que ameace a autonomia do Supremo e a atribuição do Supremo de interpretar a Constituição é inconstitucional e viola a cláusula pétrea de separação dos poderes, então poderia ser naturalmente derrubada pelo Supremo em uma ação, não porque o Supremo quer manter o seu nível de poder, mas sim porque a Constituição dá esse poder para o Supremo. E qualquer ataque, qualquer tentativa de diminuir a capacidade de dar efetividade para as decisões do tribunal, por exemplo, com a possibilidade de desfazer decisões ou desfazer interpretações do tribunal, poderia ser uma violação a uma cláusula pétrea. É claro que o legislativo pode, por exemplo, aprovar PECs que incluam na Constituição um novo texto e, nesse sentido, desfaçam uma decisão do tribunal, mas isso é uma outra coisa, isso não é um ataque direto ao tribunal. Isso até tem uma parte da literatura que chama isso de diálogo institucional, no sentido de que o judiciário decide e o legislativo pode reagir a isso de uma forma democrática. É diferente de você limitar previamente o poder do judiciário, são duas coisas diferentes, né? E é isso. Em tese, o legislativo pode até aprovar uma medida nova. Se for uma lei e não uma PEC, vai retornar ao STF. O STF, naturalmente, seguindo a coesão das decisões, ele pode decidir exatamente da mesma forma. É um pouco o que a gente está discutindo no caso do marco temporal. Então, se houver a aprovação de uma lei, por exemplo, o STF tem todas as justificativas, inclusive pela coesão com o entendimento, de derrubar novamente essa lei se isso chegar no tribunal. E isso é o esperado, porque a ideia é que o STF faça valer a Constituição e faça valer os seus precedentes. O Daniel, tem uma questão hoje que foi muito abordada também com as fontes que a gente conversava sobre esse lavajatismo, né, do Barroso. O Barroso, na era pré-Bolsonaro, né, ele integrava ali um dos grupos do Supremo Tribunal Federal, que eram os chamados punitivistas, lavajatistas, e a outra ala era a ala dos garantistas, né, Gilmar, Toffoli, Lewandowski. Como que o governo Lula recebe, né? Lembrando que em 2018 era o Barroso, presidente do TSE, eu estava cobrindo essa sessão, inclusive, como repórter em Brasília, na sessão que tirou o Lula da eleição de 2018. Como o Palácio do Planalto está olhando? Assim, é claro que Lava Jato hoje tem uma ação ali orquestrada, né? Já tem um movimento ali muito forte contra a Lava Jato, de todas as frentes. Mas Palácio do Planalto, Lula, olha como o Barroso no Supremo hoje. Nesse ponto, Caio, mais importante do que a presidência de Barroso é quem vai ser indicado para a vaga de Rosa Weber nos próximos dias. Porque a primeira indicação do governo Lula, que foi de Cristiano Zanin, na verdade, substituía também um garantista. Rosa Weber sempre oscilou um pouco entre a ala garantista e a ala punitivista. Agora que ela sai e que Lula vai ter a oportunidade, tudo indica que indicará um garantista, é sim o momento em que, claro, os casos da Lava Jato já estão definitivamente sepultados no tribunal, mas em que, com essa substituição de Rosa Weber, Lula finalmente vai ter condições de colocar no tribunal uma dinâmica em que essa linha mais garantista há de prevalecer sobre a corrente dos punitivistas. Pedro? E os três candidatos, né, Caio, ao Supremo Tribunal Federal se encontraram hoje lá nos bastidores. Houve até um flagrante ali desse encontro. Trocaram ali afagos, comentários, se abraçaram.
sem transparecer que existe ali uma disputa acirrada, A né, imagem lá. pela vaga, exatamente, pela vaga no Supremo Tribunal Federal. Nessa disputa dos bastidores, o Flávio Dino tem jogado mais parado, o Messias tem feito uma campanha mais aberta, tem feito jantares, participado de eventos políticos, ele tem o apoio do MST, do MTST, das bancadas do PT na Câmara e no Senado, e o Dantas tem mais apoios dentro do próprio STF. E, no caso, com a escolha do novo STF, a gente vai ter uma abertura de novas vagas em outras frentes. Então, quem vai ocupar o Ministério da Justiça se Flávio Dino deixar o cargo? Então, já há uma disputa entre o PSB e o PT, uma disputa dentro do próprio PT. Se for Messias, quem vai ocupar a vaga de AGU? Vai ser uma mulher? Vai ser um homem? Vai ser uma mulher negra? Vai ser alguém do PT? O PT, claro, como sempre, já está disputando todos os espaços possíveis que podem ser abertos, seja na AGU, seja no Ministério da Justiça, seja no STF. E o presidente Lula sinalizou que não tem muita pressa para tomar essa decisão e o Flávio Dino vai seguindo fazendo o seu trabalho, tentando desconversar sempre que questionado. Mas essa foi uma das cenas mais emblemáticas ali. Professora, para finalizar, na sua visão, o bolsonarismo e o Bolsonaro uniu o Supremo Tribunal Federal a tal ponto de que hoje eles são muito mais parecidos do que eram na era pré-Bolsonaro? Sem dúvidas, o bolsonarismo e o Bolsonaro levaram à união do STF, mas eu acho que os ministros continuam sendo as mesmas pessoas. A diferença é que houve uma percepção da necessidade da união e da necessidade de medidas institucionais que também forçassem essa união. Então, o tribunal percebeu que não dava para levar o individualismo a todo limite e não dava para passar a percepção de um tribunal desunido. A questão agora, e talvez o desafio do ministro Barroso, seja manter esse ethos de união que é importante para uma Corte Constitucional. Professora Ana Laura Barbosa, professora de Direito Constitucional da SPM, pesquisadora do Supremo em Pauta. Muito obrigado, volte sempre, viu? Obrigada. Os demais ficam comigo. Bom, daqui a pouco, a articulação do governo para destravar as pautas econômicas. Até já.